E hoje eu vou te mostrar, através da vida de José, inúmeras situações onde ele trilhou esses bairros, onde ele passou por essas vielas. E você vai ter que ter muito cuidado para não se deter nelas, para não ficar ali distraídos, né? Olhando para aquilo que muitas vezes parece produtivo, parece agradável, mas tem o propósito de remover o propósito de Deus para a sua vida. Eu aprendi uma coisa: quanto mais desafiador for a vida de alguém, maior tem a tendência de ser seu propósito. Eu tenho aprendido que pessoas difíceis, ou que enfrentaram escassez, adversidade, sofrimento, perseguição, abandono, normalmente essas pessoas, se elas romperem, meu irmão, elas vão longe. Porque me parece que desde o seu nascimento, se a Bíblia diz que Deus teceu você e a mim no ventre da sua mãe, ou da nossa mãe, por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Meu pai tinha 35 anos quando engravidou minha mãe. Quantos anos ele tinha? Minha mãe tinha 14 quando ficou grávida. Quantos anos? Isso há 52 anos atrás. Que o artista aqui já vai para 53. Naquela época, mamãe tinha vindo, né? Tinha saído da Paraíba, tinha passado por Minas Gerais para chegar aqui no Rio. Ou lá no Rio, né? Aqui eu estou em São Paulo. Lá no Rio. E papai malandro pegou mamãe. E me parece que a notícia da minha vinda, ou chegada, ou suposta chegada, não foi bem administrada por ninguém. Nem por papai, nem por mamãe. Porque mamãe era uma adolescente que não queria ficar grávida. E meu pai era casado, pai de 2 filhos, não queria engravidar mamãe. Mas olha só que fatalidade. Mamãe não queria ficar grávida. E papai não queria engravidar mamãe. E não é que eu resolvi aparecer nesse contexto. Papai ficou aborrecido porque mamãe engravidou. E mamãe também ficou aborrecida porque ficou grávida. Até parece que fui eu que engravidei mamãe. Como se eu quisesse... Você está rindo, mas essa é só para você entender. Antes de eu entrar aqui, me falaram, mamãe disse que não, e eu também entendo, mas me falaram que pensaram num aborto. Pensa que prejuízo jogar eu fora. Pastor, por que você é contra aborto? Porque aborto é uma ideia de alguém que já nasceu. Se perguntar para o indivíduo, você quer nascer? Ele falar, não, então aborta. Esse dia um cara ficou chateado porque eu estava defendendo a vida e ele defendendo o aborto, eu a vida e ele o aborto. No final ele me irritou tanto que eu falei para ele, quer saber de uma coisa, rapaz? Eu queria que sua mãe pensasse igual você. Pelo menos não estava aqui tendo essa discussão, virei as costas e fui embora. Você está rindo, mas é sério. Então escute só. Tentaram, segundo informações do site Fofoca, tentaram abortar, mas não deu certo, meu filho. Eu já estava lá, agarrei lá dentro e falei, por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Você não é ideia de homens. Sua mãe, por mais que ela te ame, que planejou você, ela não foi capaz de saber o momento que ela ficou grávida. Isso não define, não é ela que define, é Deus. Ou seja, antes de um homem ter pensado em ter você, Deus já resolveu que você viria a esse mundo. Ah, pastor, mas me abandonaram, como é que você viveu sozinho? Tarzan? Foi isso? Você é um menino lobo? O que aconteceu com você? Então, por favor, se sua saliva não tem substância terapêutica, para de lamber suas feridas. Respira fundo e vamos embora para a próxima fase da vida, porque Deus tem um propósito para você. Poxa. Então vamos aqui rapidinho. Abra sua Bíblia, Gênesis 45, 5. Gênesis 45, 5. Gênesis capítulo 45, verso de número 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos para haverdes vendido para cá, para me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus, o que Deus fez a seu respeito, antes de você saber que Ele estava fazendo, isso é importante, Deus me enviou adiante de vós. Vamos dar uma olhada nesse camarada. Para ele nascer foi algo dificílimo, porque sua mãe era estéril. A dificuldade para José vir ao mundo já foi algo extraordinário e acima da média. Aliás, os grandes homens, biblicamente, principalmente no início, né, bíblico, que vieram a este mundo, eram filhos de mulheres estéreis. Você vai pegar aí o Isaac. Você vai pegar aí, me ajuda aí, o Samuel. Você vai pegar aí o Sansão. É muita gente. Por isso que eu estou falando, se a sua vida é difícil, celebre. Por isso que eu vim aqui para descobrir que por causa disso tem um grande propósito. Você já deveria ter descoberto isso há muito tempo. Já estaria bem mais à frente. Mas antes tarde do que nunca, certo? Então, para ele vir a este mundo já foi um grande desafio. A mãe dele fez tanta coisa, certo? Tanta coisa, para que ele pudesse nascer, até que ele venha ao mundo. Beleza? Já nasceu. Rapazinho, ele vai andar com a turma da pesada. Porque
Seus irmãos não eram fáceis. E o comportamento de seus irmãos, inevitavelmente, tinham a tendência a uma coisa. Qual é? Distrair José. Fazer com que José embarcasse na mesma coisa, tivesse os mesmos costumes, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos. Porque muitas vezes a vida vai fazer você andar com alguém que não deve fazer parte de sua história. Por isso que eu sempre digo, tem gente que faz parte da sua agenda e tem gente que faz parte do seu destino. Pare de levar gente do seu destino para a sua agenda e gente da sua agenda para seu destino. Esse dia a mulher me contou a história dela e eu descobri que ela casou com alguém que era só da agenda. E agora me perguntou, e agora, pastor, o que eu faço? Hashtag chupa essa manga. Sua consulta veio atrasada. Você tinha que me perguntar antes de casar. E não depois que casou. Foi embora triste. Você ri? Próxima distração, ou talvez a primeira distração de seus irmãos, comportamentos incorretos, certo? E José está no meio daquele ambiente, por quê? Porque sabem, não seus irmãos, mas a vida, o inimigo. Sabe qual é a grande dificuldade de descobrirmos Satanás no Velho Testamento? É que o Velho Testamento não dava crédito para ele. O Velho Testamento praticamente não fala de Satanás, por causa da soberania de Deus. Você pode ver um espírito mau da parte do Senhor assombrava Saul. Que espírito mau da parte do Senhor? E lá Deus tem espírito mau. Deus não pode ser tentado, nem ninguém tenta. Mas por que o texto está assim? Porque naquela época, se era bem ou se era mal, tinha que vir de Deus. Por isso que foi Deus que endureceu o coração do faraó. Deus autorizou. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui na história dele. Olha só, o propósito é distraí-lo, mas não vai dar certo. José é alguém focado, sabe? Ele começa a ter sonhos, e muito mais do que sonhos, compromisso. Por quê? Porque a postura dele é que vai fazer com que os seus sonhos sejam realizados. Por que os irmãos têm inveja dele? Porque ele sonha. E por que ele sonha? Porque a postura dele é diferente da de seus irmãos. Muitas vezes a vida vai te levar para um ambiente onde vão tentar te distrair, fazer com que você pense que você não é quem você é. Foi assim com Daniel e seus amigos quando chegaram na Babilônia. Mude o nome dos meninos para quê? Para que eles esqueçam quem são. Muitas pessoas acabam enganadas com isso, e José não. Ele é alguém que mantém seu comportamento, e por causa de manter seu comportamento, para alcançar seu propósito, ele começa então a enfrentar retaliações. Ele começa a ser odiado pelas pessoas que estão ao seu redor, mas ele não acusava ninguém, ainda que aqui diz que ele levava más notícias. Mas aprenda uma coisa na sua vida: todas as vezes que você se comporta de forma correta, num ambiente onde pessoas não são corretas, você não precisa de acusar ninguém. Sua posição e postura já é um acusador ferrenho. Por isso que tem gente que diz assim: poxa, pastor, lá no meu trabalho, eu trabalho direito, eu não faço nada contra ninguém. Ah, pastor, na minha empresa eu só pego coisas legais, para mim não entra nada ilegal. E por que é que as pessoas não gostam de mim? Porque quando você vive de forma correta, você mostra para eles que é possível viver. Você consegue entender isso? E José é alguém que vive assim, é esse, cumprindo o seu propósito. Filho mais novo, com um comportamento legal, mas os irmãos dele não gostam, e aí vão ter que vendê-lo, tirar José de perto de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, de sua cultura, da adoração que eles mantinham. Vamos levar José lá para longe, porque lá longe ele não vai alcançar seu propósito. Deixa eu te explicar uma coisa: o seu propósito não está num lugar, seu propósito está em você. Não é um lugar que determina. Abraão disse para seu sobrinho Ló: onde tu quer ir, irmão? Se tu te falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu falar que eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Mas presta atenção, as Campinas do Jordão eram os lugares mais férteis, mais promissores. Quem for para lá vai se dar bem. Mas Abraão está dizendo: você não está entendendo. A bênção não está no Egito, não está na Síria, não está em Israel, não está nos Estados Unidos, não está na Europa. A bênção está, como disse o pastor muito bem, a bênção está onde Deus quer que você esteja. A sua bênção está em você e não no lugar. Só que eles não sabem disso. E o que eles vão fazer? Tentar tirar José de perto do pai. Porque na cabeça dele, se tem alguém que pode fazer com que o propósito de José se cumpra, esse alguém é Jacó, o pai, que pode colocá-lo à frente dos irmãos, que pode promovê-lo, consagrá-lo. E vão vender José. E parme você, um cara igual José, sendo vendido por 10 picaretas, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulun, Gad, Azer, aquela patotinha toda, parece até facção. Quando José está chegando perto dele, sabe o que eles falam? O sonhadorzinho, o que acha que vai chegar, sabe, assim, nós não chegamos. Eu não sei se você já viu aquela figura de duas andorinhas vendo um pato se aproximar perto d'água. E as duas andorinhas chamam o pato apressadamente e diz: e o pato olha e ela diz: não entra aí não. Isso molha as penas da gente e você vai morrer afogado. E o patinho entra, sai nadando, olhando para a andorinha, como quem diz assim: suas limitações não estabelecem a minha. Não é porque você não pode entrar que eu não posso. Aprenda uma coisa nessa vida: se alguma pessoa pode fazer algo, você também pode. E se alguém não pode, talvez você possa. Cuidado com as limitações. Muitas pessoas não alcançam o propósito porque se detêm no ambiente de limitações. Os irmãos de José vão vender o José na maior injustiça até o presente momento na Bíblia. O obediente sendo vendido pelos desobedientes, indo embora numa caravana de ismaelitas como escravo para o Egito.
Eu imagino José falando: poxa, também não dá para ser assim não, a gente é honesto, vale nada ser honesto, sabe? Tem que ser desonesto mesmo, corrupção, isso. Porque tem gente que basta acontecer alguma coisa ruim e já quer mudar de lado. Eu vou pro lado do mal, então vá encontrar com o chifrudo. Lá vai o José, chega lá, vai ser vendido para trabalhar de escravo na casa de um cara. Olha que coisa louca, não parece estranho? Vai lá, o cara andava de roupinha nova, smartphone, bonito na foto. Agora tá lá, trabalhando de escravo na casa de um cara. Quanto mais ele trabalha, mais o cara fica rico. Quanto mais ele trabalha, mais o cara fica rico. Que fase é essa da vida? É a fase que você vai ter que aprender a ver os outros prosperarem primeiro, para você amadurecer. Tem gente que me pergunta: pastor, o que é sucesso? Eu falo: a primeira coisa é aprender que vai ter sempre alguém mais bem sucedido que você. Porque enquanto você quiser ser bem sucedido e usar a métrica dos outros, você não vai a lugar nenhum. Sempre vai ter uma mulher mais bonita que você, dona, mais magra que você, com cabelo melhor que o seu, com a pele melhor que a sua. Sempre vai ter um cara, meu irmão, com um carro melhor que o seu, com um relógio melhor que o seu, entendeu? Mais cobiçado que você, porque assim é a vida. Mas tem gente que todas as vezes parece aquela mulher do espelho. Como é que é aquela? Espelho, espelho meu. Existe alguém que mora numa casa melhor que eu? Branca de Neve. Sai fora, rapaz. Vem para a realidade. Para de usar a métrica dos outros. Você foi chamado com um propósito, descubra e cumpra. Propositalmente é assim que funciona. Quando nós olhamos para esse ambiente aqui, é isso que nós vamos ver. O cara está lá num ambiente aparentemente de injustiça, fazendo o homem crescer e ele trabalhando. Olha, pensa num cara bom. Por quê? Porque a bênção estava nele. Quando ele chega na casa do Potifar, quem chegou na casa do Potifar? A bênção de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Por onde você passar, a bênção de Deus tem que chegar.